Bom dia, gente, tudo bem? Começando aqui nossas conversas de manhã, são 8h23 aqui no meu relógio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu abri aqui o Acaso Yogananda, no livro que eu gosto muito, Como Alcançar o Sucesso, em que ele fala muito sobre essa percepção do sucesso, né? E não era esse o tema, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ele fala aqui dos bons hábitos mentais. Bom, eu tenho feito essas conversas quase diariamente, não são todos os dias que eu consigo vir, e como eu tenho me concentrado bastante em alguns outros projetos que estão surgindo, ou que precisam do meu olhar, ou que estão, né, ampliando, por exemplo, a minha mentoria e outras coisas, eu estou repensando esses horários aqui da manhã, se eu vou conseguir sustentá-los, tá bom? Mas por enquanto a gente está aqui. Então hoje me veio essa fala aqui do Yogananda sobre concentração. Hoje eu acordei, né? Tá nascendo algumas coisas aqui dentro de mim, eu senti que eu precisava de mais conexão. É aquela coisa da mulher, né, gente? Da mulher que também é mãe, que também é dona de casa. Eu acordei e fui organizar um cacau para eu tomar, né? Fazer uma meditação ali. Enquanto eu ia pensando sobre isso, eu ia arrumando os meninos para ir para a escola, aí arrumava o cabelo da Maria, ajudava o Gabriel no cabelo dele, fazia o café da manhã, enquanto ia ajeitando um pouco da cozinha, porque eu não gosto de deixar as coisas bagunçadas. Quando eu vou meditar, alguma coisa assim, deixando as coisas mais arrumadas. Aí lembrei que aqui o lixeiro passa muito cedo, antes de qualquer pessoa poder colocar o lixo para fora. Então eu tinha que colocar o lixo para fora rápido. Fui colocar o lixo para fora, enquanto isso já estava ligada a musiquinha para eu ir me conectando. E aí foi, né, a vida da gente, né, a vida normal. Coloquei o lixo para fora, voltei, lembrei que esqueci o lixo do banheiro, coloquei o lixo do banheiro para fora, voltei. Respirei fundo, fui lá, preparei o cacau, respirei, né? E fui sentar ali, virei a minha cadeira de descanso para frente do meu altar, acendi uma vela e fui fazer as minhas organizações internas, né? Eu gosto de usar a medicina do cacau quando eu preciso acessar coisas que às vezes o meu coração não tá deixando. E aí, não, por que eu tô falando isso? Não era nem um tema, né? E aí, nesse processo todo, me veio muito forte a coisa de como a gente precisa se abrir para curar realmente. Que na verdade o que faz a gente não ir para frente são os laços que a gente ainda mantém com o passado. E geralmente são laços de mágoas. E não é mágoa, às vezes, de uma pessoa específica. Por exemplo, hoje eu encontrei no meu coração, não mágoas, talvez tristezas, por coisas específicas que eu vivi. E não por culpa de alguém ou projetando em outra pessoa, simplesmente coisas que aconteceram na minha vida, que não deram certo ou foram diferentes do que eu buscava. E aí, nesse processo, eu percebi o quanto a gente precisa estar sempre aberto para... de novo curar o coração, e de novo curar o coração, e de novo curar o coração. Porque a maior conquista que a gente tem enquanto pessoas em travessia é quando a gente reconquista a confiança na gente e a percepção do nosso valor enquanto pessoa, do nosso valor enquanto trabalho, do nosso valor pessoal. E nesse processo da recuperação do nosso valor, o que a gente... que bom! O que a gente mais resgata nesse processo da travessia é o resgate do acreditar de novo na gente. Ainda mais se a gente já passou aí dos 40, tá perto dos 40, a gente já viveu algumas coisas, né? Aquele filme, eu ainda não assisti, gente, O Diabo Veste Prada 2, eu confesso que eu tava com um pouco de preguiça, mas eu li uma análise bem interessante da Andy, né? A Andy, que é aquela personagem... Eu assisti O Diabo Veste Prada quando eu era jovenzinha, e é aquela história da moda, ela toda muito determinada, muito incrível, fazendo as coisas acontecerem no melhor momento dela lá com 20 e poucos anos, e ela se descobre ali, né? E vai pra frente. Então, quando você pensa que quando a gente pensa que vai encontrar a Andy aos 40, no filme novo, a gente pensa assim, eu vou encontrar a Andy muito bem sucedida, porque aos 20 ela estava no gás ali. E o filme não mostra isso, o filme mostra
ela tendo que recomeçar com 40 e poucos anos, depois de um divórcio, depois de não ter conquistado o que ela pensou que ela conquistaria lá aos 20 profissionalmente, e ela ali recomeçando. E eu falei, cara, que bom que eles colocaram, olha eu, cara, né? Prendendo meu filho, que bom que eles colocaram isso, porque essa é a história de muitas de nós. A gente venderam para nós, aqui ó, sucesso, né? Eu adoro esse livrinho, gente, mas venderam pra gente muitas coisas de sucesso, quando na verdade o sucesso ele é muito pessoal. E às vezes aquela ideia de sucesso que é construída no status quo, né, vigente aí no mundo, não necessariamente é a ideia de sucesso que deu certo para mim. E não é por isso que eu vou me martirizar, me odiar, né, sei lá, me julgar, me cobrar, né, Karine, que a Karine colocou isso aí. Então, a gente é da vida normal, né? Não tem assim. Claro que existem pessoas que estão vivendo outras realidades e existem. Então, assim, existem realidades diversas. A minha realidade, eu sempre fui muito pé no chão, né? Comigo, assim. E ao mesmo tempo também muito voante. E ao mesmo, então as duas coisas elas me deram a oportunidade de experimentar o pé no chão, de experimentar o voo alto, né? Essa conexão com a minha casa eu escolhi trazer de volta para minha vida, assim. Hoje eu tenho uma pessoa que sempre me ajuda, mas não como já foi, né? Teve uma época que eu brinco que eu tinha 3 funcionárias dentro da minha casa, eu não sabia onde tinha um lençol. Chegava o fim de semana, eu tinha que ligar para minha funcionária e pedir para ela onde que estavam as fantasias dos meninos, que tinha festa de aniversário, que não sei o que, não sei o que. E aquilo me dava uma sensação profunda de desconexão com algo meu, assim. Hoje, né, o Yogananda trouxe aqui a questão da concentração. E aí eu percebi que era exatamente o que eu tinha feito hoje de manhã, que era tirar um tempo para concentrar, para compreender os hábitos mentais e as questões emocionais que estavam me rodeando. Então, ele fala assim, não é preciso muito tempo para contrair bons hábitos mentais. De fato, pelo exercício da força de vontade, podem formar-se prontamente hábitos mentais de saúde, sucesso ou sabedoria. Concentrando-se nas necessidades verdadeiras com firmeza, coragem, fé em Deus e autoconfiança, a pessoa conseguirá atender a elas sempre que quiser. Então, concentrando-se nas necessidades verdadeiras com firmeza, coragem, fé em Deus e autoconfiança. A eficiência mental depende da arte de concentração. E aqui ele fala muito sobre a gente se distrair. Né? Uma das grandes filosofias que eu trouxe dos meus tempos na Índia, que eu nunca fui para a Índia, mas eu passeei muito pelas filosofias indianas, eu tenho muito respeito, muito carinho, mas uma das coisas que eu trouxe é a importância desse momento de meditação mesmo, de estar em contato com você, de respirar na sua vida, de compreender. Olha, hoje de manhã eu compreendi coisas que estavam me atravessando que eu não tinha essa ideia, sabe? Teve uma época que foi assim, às vezes a gente atravessa coisas difíceis na vida e a gente acha que tá tudo bem, que a gente resolveu tudo. E aí quando a gente abre o coração, né, para olhar para elas, elas ainda estão ali. E aí você fala, ok, eu tô te vendo. E aí quando você vê, você tem a oportunidade de ressignificar. Às vezes são lembranças muito antigas de dores infantis, por isso que a cura ela é transcendente. A gente tem falado muito de cura aqui, né? Ela é transcendente porque ela é um ressignificar das dores da alma. Ela não é um processo único, linear, né? Que tá só no meu externo. Ela é um ressignificar de coisas que a gente vem vivendo. Então, assim como a Andy, vocês, a gente está sempre meio que em travessia, porque quando a gente se abre para o autoconhecimento, a gente tem que entender isso, que a nossa vida vai passar alguns atravessamentos. Esses atravessamentos, eles fazem parte porque a nossa nova versão, ela exige novos
novos caminhos, novos processos, novos lugares. Às vezes na mesma casa, na mesma cama, com o mesmo marido, com os mesmos filhos, mas os processos de atravessamento, eles são da gente, né? Eles são assim dos momentos que a gente tá ali vivendo aquele caminhar ali da vida, né? Então, essa coisa hoje que eu trouxe para vocês sobre concentração, me veio muito isso, porque às vezes a gente não está concentrado exatamente no que a gente quer, e mesmo a gente sabendo o poder mental que a gente tem, a gente não usa, a gente fica ali perdida no auto-julgamento, na culpa, né, nos atravessamentos internos das nossas dores, e a gente acaba esquecendo do poder mental que a gente tem. Quando a gente usa esse poder mental, a gente também consegue mudar aqui, porque aqui, por exemplo, se eu ponho um pensamento bom aqui eu mudo, entendeu? Então, uma coisa que eu faço muito de manhã, às vezes eu esqueço, tá? Tava numa TPM aí que eu fui para um lugar um pouco de desânimo, assim, aí eu acabo esquecendo. Mas quando eu acordo, uma coisa que eu faço muito é me automotivar. E isso é um exercício de concentração, gente. Isso o remédio nem sempre vai trazer pra gente, tá? Porque ele regula o nosso cérebro, regula as nossas catecolaminas, né? Eu vejo os meus pacientes, eles falam assim, eu realmente estou acordando com mais energia, estou menos cansado, estou tendo melhores pensamentos, então ajuda sim, né? Os medicamentos ajudam sim, às vezes a gente precisa deles. Mas existe um lugar que ele é totalmente controlado por mim, que é a minha capacidade de querer ir além, né? De não desistir, como diz o Yogananda aqui. O problema das pessoas não é que elas fracassam, é que elas desistem. Então, de não desistir, existe um lugar meu de acordar e falar assim, olha, vou recomeçar aqui, deu ruim aqui, mas eu recomeço de lá, eu faço daqui de novo. E isso é o poder da concentração mental, do foco naquilo que realmente eu preciso, devo e busco transformar dentro de mim. Tá bom? Tudo bem aí, gente? Então, essa nossa conversa, ela é sempre curtinha, ela tem uns 10, 15 minutos no máximo. A gente ia falar sobre cura, né? Mas eu vou trazer esses temas de cura mais para esse Eu Sou a Cura, que vai nascer ainda algum projeto desse lugar, só que nesse momento eu percebo que eu preciso de um foco, né? Isso me veio hoje no Cacau de novo, e eu já tenho o trabalho com as curandeiras contemporâneas, então eu preciso me voltar para esses trabalhos com o feminino, que são um lugar onde eu já comecei, onde eu já tenho assim uma expertise, onde eu já faço esse trabalho há algum tempo. E é isso, tá bom? Mas aqui fiquem por aqui a gente vai trabalhar aqui nesse Instagram, nesse projeto Eu Sou a Cura, é sobre o sintoma e a consciência que a gente tem por ele, através dele, e sobre nosso caminho de autocura através do autoconhecimento. Não é negar a ciência, muito pelo contrário, eu sou uma médica, eu trabalho com ciência, com medicamentos e tudo mais, sobre usá-los com sabedoria e atravessar a dor também com essa mesma sabedoria. No Curandeiras Contemporâneas, quem não me segue lá ainda, é um Instagram que se chama Curandeiras Contemporâneas, a gente vai trabalhar mais questões ligadas ao feminino e a essa abertura desse coração e ao trabalho que já existe com as curandeiras, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço para vocês, até mais.